Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. O assunto hoje é escatologia e hoje nós vamos tratar do tema sobre a humilhação e a destruição de Satanás. Nós vamos entender com mais profundidade relacionado a este assunto, queridos e queridas. Mas antes disso, eu quero me embasar com o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 10, que diz assim: E o diabo que os enganava será lançado no lago e enxofre, e lá aonde estão a besta e o falso profeta serão lançados no lago ardente, e lá serão atormentados eternamente ou para todo o sempre, queridos. Meus amados, minhas amadas, esse texto está se referindo no contexto sobre o milênio estabelecido por Cristo. O milênio ele terá sua razão. Ali será a glorificação e a exaltação de Jesus Cristo, como ao mesmo tempo acontecerá a humilhação e a destruição de Satanás. No versículo de número 10, nós vimos aonde Satanás também será solto e também será envergonhado e depois destruído, querido. Depois será lançado no fogo ardente. Mas, querido, esse texto precisa ser meditado, porque nós sabemos que o texto de Apocalipse ele é cheio de enigmas, de alegoria. São livros proféticos e necessitamos de estudar outros livros, pesquisando com mais profundidade para entendermos, para compreendermos e percebermos a beleza, né, desse texto, querido. Este assunto sobre a humilhação de Satanás não é meramente somente diretamente a destruição, como muitos pensam. Vale a pena salientar aqui, querido, esse assunto é um pouco comentado, poucos falam como isso acontecerá. Às vezes por medo, por não ser tão aceito, outros por falta de conhecimento, outros porque não quer tocar nesse assunto. Mas esse assunto fala também sobre a humilhação de Satanás. Antes do diabo ser lançado no inferno, ele precisa experimentar a humilhação. Se Deus não poupou seu filho amado, que passou por humilhação, depois pela morte e depois pela glorificação, Satanás também experimentará, não é? Então, veja aqui o que acontecerá primeiro aqui. Antes de Satanás ser lançado no inferno, no lago ardente enxofre, ele passará pela humilhação. Como se dará essa humilhação? Lembramos aquela imagem de um comandante, de um tenente, de um coronel, não é? De um general, que você percebe que ele tem a patente pelas medalhas que ele carrega aqui na ombreira. Então, cada quantidade de medalha indicará a sua patente. As medalhas que ele carrega no tórax, no peito, indicam ali suas honras, a honraria dele. Então, naquele dia, será tirado perante todos a autoridade de Satanás. E cada autoridade sendo arrancado, não é? Será uma humilhação para Satanás. E isso acontecerá diante dos demônios, diante dos anjos caídos. Diz a Bíblia que ele arrastou dos céus uma terça parte. Para os demônios, Satanás é tido como Deus, cheio de autoridade. As nações, ele tem poder e autonomia. Esse poder é tirado, será arrancado. Essa autoridade que ele tem na terra que Deus deu será tomada. Cada retirada será uma vergonha para Satanás, será uma humilhação para ele, diante de todos que estão ali. Depois desse período aqui acontecerá o quê? A segunda etapa. Satanás vai reconhecer perante todos que Jesus Cristo, só ele, é digno de toda a honra e de toda a glória. Terceiro e último, ele vai se dobrar. E ali diante de todos, dos anjos, das pessoas e das nações que esqueceram, ele irá adorar ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 10 e 11, diz que toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor dos senhores.
Diz também que todos os joelhos se dobrarão. Para quê, querido? Para adorar, para reverenciar. Reverenciar quem? A Jesus Cristo. Agora me diga, quem ficará de fora? Ninguém. Até Satanás confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que só a Ele toda a honra e toda a glória. Se até diante daquela grande revelação em Apocalipse, no capítulo 1, onde João, na ilha de Pátmos, subiu aos céus, e lá ele viu os 24 anciãos tirando a coroa e devolvendo para ele, dizendo que só ele é digno de toda adoração. Como é que Satanás vai ficar de fora, queridos? Você viu aqui a ideia que não é somente lançar Satanás? Porque se Deus destrói Satanás ou joga ele no inferno para que ele sofra, como é que ele vai sofrer lá? Se ele terá sua patente, se ele dominará os demônios, terá um demônio a seu serviço. Lá ele tem que ser autoridade nenhuma, porque lá também ele tem que servir, lá ele tem que sofrer, lá ele tem que ser atormentado. Para isso, tem que ser tirado toda a sua patente. E quem vai fazer isso? O próprio Jesus Cristo. Muitos estão pensando aí fora que Jesus Cristo luta com Satanás como um pé de igualdade ou como Satanás luta com Jesus com um pé de igualdade. Não, Jesus Cristo é muito maior. Jesus Cristo é mais poderoso. Vencerá Satanás sim, no piscar de tempo. O salmista diz que Deus reservou o dia e a hora para julgar Satanás, os demônios e as nações que deram as costas para Jesus. E naquele dia, Jesus não vai vencer a Satanás como muitos deram, como tem um campeonato. No último tempo da prorrogação do segundo tempo. Nos últimos segundos, não. Quando chegar o dia e a hora, Jesus irá humilhar Satanás e julgá-lo, condená-lo, para depois lançar no inferno. É nesse período que a gente deve também refletir. Jesus também, ele vem para galardoar seu povo, queridos. Por isso nós precisamos refletir todos os dias. Nós precisamos fazer uma retrospectiva. Paulo diz, nós precisamos nos autoexaminarmos. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele deve se autoexaminar-se. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim e do poder, e nela terás o cuidado de ter a vida eterna. Nós temos que todos os dias estarmos refletindo, pensando, analisando e reconhecendo os nossos pecados diante de nosso Deus. Devemos reconhecê-lo e quando a gente identificá-lo, devemos de imediato nos arrependermos dos nossos pecados e nos firmarmos na presença de Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Terceiro, nós sabemos que esse Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vem como Senhor, Ele vem como juiz. E Ele vem para julgar nossas ações. Ele vem para julgar as nossas obras. Não somente isso, mas as motivações de cada um. E naquele grande dia, Ele vai dizer quem vai para os céus e quem vai para o inferno. Arrependamos nos nossos pecados. Busquemos a Deus e nos firmemos em sua presença, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você, meu irmão, que parou na caminhada, volte para Jesus. Você que está fraco, você que está sem força, Jesus Cristo é a tua força. Ele te fortalece, Ele te dará ânimo, coragem, força e vigor para você ir até o fim. E lá você receberá a coroa da vida. Você, meu irmão, que é dependente de vício, das drogas, do crack, do haxixe, da maconha, você que está no caminho da criminalidade, você que está no caminho errado, Jesus Cristo tem poder para te salvar. Eu não estou aqui para te condenar, nem muito menos o Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu? Se o próprio Deus te dá uma chance, uma oportunidade, quem sou eu, homem pecador falho, carente também da graça de Deus? Deus te dá uma segunda chance. Vem para Jesus. Entrega a tua vida a Jesus no teu quarto, aí na tua sala, aí no teu escritório, aí no teu consultório, aí na rua, escutando essa mensagem. Volta para Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te conceda a graça e te dê outra oportunidade de voltar para Jesus, assim como eu, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.